Boa noite a todos. Eu vou começar essa aula agora, né, com o curso de psicoterapia breve e nós vamos começar a intervenção em psicoterapia, né? Nós vamos falar sobre a intervenção. É a terceira aula, né? Nós temos essa e mais outra. Então, eu espero que eu possa agradá-los com esse material, com esse vasto material que eu estou trazendo para vocês. Intervenção, né? Então, uma boa parte da oposição da psicanálise clássica à modalidade de trabalho designada como psicoterapia breve se deu porque Freud não dispunha de instrumentos teóricos que lhe permitissem levar em conta a influência da disposição do campo analítico, ou seja, do enquadre psicoterápico sobre o processo psicoterapêutico. Freud resistia em falar das relações intersubjetivas, e suas elaborações teóricas e clínicas sempre expressam bem essa situação, bem isso, né? Depois, o seu interesse foi para o funcionamento intrapsíquico, desviando o olhar da dimensão interpessoal. Isso não impede que suas elaborações tenham sido inferidas da observação de uma relação intersubjetiva. O resultado foi que não foram percebidas nem a importância da disposição no tratamento, nem a importância da atividade do analista. No campo das psicoterapias breves, as principais hipóteses a serem consideradas são: para modificar o funcionamento psíquico e aumentar as trocas relacionais, as variações do enquadre são suficientes. As modificações do funcionamento psíquico também dependem da técnica de interpretação estudada e adaptada. Na psicoterapia breve, devem-se respeitar as regras básicas da psicanálise, compreendendo a especificidade das existências que surgem. Uma situação psíquica apropriada deve favorecer a eficácia da interpretação para contemplar a função do enquadre. O enquadre depende da cultura ambiental do indivíduo. É importante para este estudo propor enquadres diferentes para pacientes diversos, dependendo da necessidade de cada um. Parte-se do princípio de que o cliente procura o profissional porque está em conflito e necessita de ajuda. É função do psicoterapeuta identificar o problema crítico pelo qual passa o cliente e ajudá-lo. É por isso que é necessária uma avaliação de cada caso antes do início da psicoterapia. O médico, por exemplo, quando consulta pela primeira vez, está preocupado em realizar um diagnóstico e oferecer a medicação adequada. Na entrevista, as primeiras entrevistas são utilizadas para a coleta de dados do cliente, como em uma anamnese. No esquema das 4 tarefas, na qual eu vou estar falando, a proposta é outra. A proposta é formular uma intervenção inicial baseada na angústia que motivou a procura por ajuda. Focar isso, né? Reconhecer se há ou não crise no relato desse cliente. Diferenciar o foco e proporcionar a decisão da indicação. A experiência ensina que quatro sessões são suficientes para a realização das 4 tarefas, para o estabelecimento do vínculo terapêutico e o começo da elaboração da intervenção ou a proposta de trabalho em torno da angústia que levou o paciente a procurar a consulta. Em uma ou 2 entrevistas iniciais, propõe a coleta de dados, a ideia é apenas de reunir material para futura utilização. A intenção na primeira sessão é poder formular uma pergunta, o porquê da consulta, qual o motivo do problema, qual é a angústia, qual o sentido de fazer a psicoterapia, em função do questionamento levantado. A pergunta deverá fazer sentido para o cliente e já poderá ser explorada ao longo das sessões.
por meio de interpretações que irão auxiliar o cliente a se inteirar de sua angústia e da razão da procura pela análise. Como nós da área de psi, estamos acostumados com a noção de que a psicoterapia é um processo longo, em que o conhecimento mútuo se vai acumulando, ficamos tranquilos quando nada de significativo ocorre na primeira sessão. Ao apenas escutar o cliente e relatar o que o angustia. Mesmo ciente dos costumes de uma psicoterapia, o cliente em geral frustra-se, reclamando que o profissional nada disse sobre seu problema. Com frequência, movido pela angústia que o levou a procurar atendimento, o paciente ou o cliente deseja ser escutado, mas também quer ouvir a opinião do profissional a respeito do problema que acabou de colocar. Em 2 artigos, que o jogo do rabisco, o valor da consulta terapêutica, salienta a importância dessas primeiras sessões nessa situação. Quando o cliente chega ao consultório, não sabemos se ele retornará. Em geral, apenas escutá-lo na primeira entrevista está implícita a crença de que ele retornará, o que não é garantido, até porque ele pode ter saído frustrado por nada ter ouvido de significativo. Na década de 70, era muito comum fazer a análise de orientação kleiniana. Ou seja, ao chegar ao analista, o analista perguntava o nome, combinava os horários e preço e imediatamente ele encaminhava ao divã. Tal procedimento, compatível com a proposta kleiniana de trabalho, parte do pressuposto que a pessoa real do analista pouco ou nada se importa, ou nada importa, e que o paciente não precisa conhecer o terapeuta ou decidir ou escolher se quer ou não ele. Fica implícito que este analista é a melhor solução para o cliente naquele momento. Uma das ideias das 4 tarefas de 4 tarefas é que elas propiciam tempo suficiente para que haja um conhecimento mútuo. Tanto o psicoterapeuta poderá verificar sua vontade de atender ou não aquele cliente, como este poderá avaliar se o que seu psicoterapeuta está falando é apropriada ou se faz sentido ou não para ele. Os psicoterapeutas normalmente não admitem a hipótese de que ele não queira consultar conosco, ou o cliente não queira, né? Parece mais democrático, aqui que nós estamos, né? Parece mais democrático deixar a decisão de início da terapia nas mãos dos dois e não apenas do profissional. É claro que o psicoterapeuta sabe muita coisa e sua decisão sobre o que é melhor naquela situação deve ser levada em conta, mas a opinião do cliente também é fundamental na psicoterapia breve. Ele também tem seus critérios de avaliação e de ser escutado sobre querer ou não ser atendido por este ou aquele profissional. Também pode acontecer um encontro terapêutico em apenas uma consulta. Sem horários para terminar, a primeira consulta pode permitir a realização de 4 tarefas. Por exemplo, quando se atende pessoas de outras cidades, esse procedimento torna-se comum. Mais de uma sessão é o procedimento mais prudente, em função de maior tempo disponível para avaliação da elaboração. Em casos de inexperiência do iniciante ou da dificuldade de um caso específico, podem ser necessárias várias sessões para realizar as 4 tarefas. A proposta das 4 tarefas seria formular uma intervenção inicial baseada na angústia que motivou a procura por ajuda. Depois, segundo passo, reconhecimento se há crise ou não. Terceiro passo, diferenciar o foco. E, quarto passo, decidir a indicação.
Ou seja, na primeira tarefa, o interesse volta-se para a emissão de uma intervenção verbal, pertinente, baseada no problema angustiante do cliente. A intervenção estará voltada na escuta do motivo da consulta e pela avaliação inicial da personalidade. Os primeiros movimentos do cliente, sua primeira fala significativa, a reação emocional do psicoterapeuta permitem formar um conjunto de dados que facilitam a intervenção inicial. Essa intervenção busca as características de personalidades ligadas aos tipos de personalidades também. A segunda tarefa verifica se o cliente está ou não em crise. A crise, compreendida como ruptura do sentido de vida, e assim questionamos sobre aspectos de sua existência, como perspectiva de vida, sentido de existência e pretensão quanto ao futuro. Tem-se em vista estabelecer um sentido de eu e observar se o sentido de vida se alterou. Quando isso ocorre, o cliente está em crise. Mas às vezes, mesmo angustiado e com os sintomas, o cliente não se encontra em crise. Lembrando que a indicação de psicoterapia breve é influenciada pelo fato de um indivíduo estar ou não em crise, ou à beira dela. A terceira tarefa está voltada para a composição do foco, ligada ao problema, à angústia, à queixa e aos sintomas. O foco pode estar ligado aos tipos de personalidade ou ser a própria crise. Já a quarta tarefa se direciona em decidir sobre o que fazer em seguida. É o momento do contrato, da indicação. A indicação está relacionada com alguns itens como a demanda de análise, possibilidade de atravessar a crise, se a pessoa tem, né, possibilidade de atravessar a crise, possibilidade de focalização, existência ou não da crise, além de uma avaliação do tipo de personalidade do cliente. A sequência de 4 tarefas é estabelecida de forma didática. É claro que a avaliação da demanda, da capacidade de insight, por exemplo, estará em tela todo o tempo. Se o cliente está em crise ou não, é algo que algumas vezes já é possível estabelecer de início. O foco pode ficar claro de imediato, ou pode se esclarecer ou não apenas nas sessões seguintes, e assim por diante. O esquema proposto apenas visa evitar esquecimentos e alguns pontos considerados essenciais. Qualquer teoria ou técnica pode ser modificada em um manual restritivo da criatividade do psicoterapeuta ou pode ser utilizado de maneira a ampliar as possibilidades. O escopo maior do contrato inicial, como em qualquer contexto psicoterápico, é estabelecer um encontro significativo, levando uma comunicação significativa com o seu cliente e assim ficam abertas as portas para uma possível continuidade do processo psicoterápico. Primeira tarefa. Vamos falar mais sobre isso, né? Com a experiência, é possível entender o cliente logo de início. Quando isso ocorre, ele se sente acolhido e pode respeitar e confiar em seu psicoterapeuta. A vantagem está no primeiro contato poder construir uma conversa proveitosa. Dizendo ao cliente o que foi percebido, o psicoterapeuta abre a possibilidade do debate a respeito das razões da procura de auxílio, tornando possível uma sessão e não apenas uma entrevista inicial para coleta de dados. É importante elaborar no primeiro contato uma boa relação com o cliente. Ao fazê-lo se sentir compreendido, o cliente tende a retornar com mais frequência, sendo um diferencial importante para o cliente em relação a quando ele fala e nada escuta do seu psicoterapeuta.
O objetivo inicial será compreender a razão da consulta e oferecer ao cliente uma intervenção adequada e em resposta a esta demanda, respeitando sua queixa e seus sintomas. A intervenção inicial leva em conta a angústia que originou a procura por ajuda e está centrada nas características ligadas aos tipos de personalidades. O problema do cliente, que aparece logo de início, está associado a características de sua personalidade e a focalização do trabalho a ser realizado levará em conta essa formulação. Uma avaliação da personalidade torna-se, então, fundamental e de grande utilidade. O estilo de uma pessoa, composto em uma específica construção estética do de self, alberga um tipo de personalidade associado a uma biografia única. Em outras palavras, cada ser humano, com seu tipo de personalidade, é atravessado por uma história de vida particular, propondo um espaço de vir a ser que oferece ao mundo um estilo singular, captado pelos outros por meio dos sentidos e da palavra e pelo modo como o sujeito transita e modifica o ambiente que habita. O terapeuta capta o estilo do seu cliente logo no começo. A sua forma de ser, o seu jeitão, desde a sala de espera e pela sala de consulta. A proposta é que o indivíduo, sob o impacto do primeiro contato com alguém, se encontra em um momento privilegiado para se expor. O estilo do sujeito é observado não apenas pelas suas palavras, mas também pela sua apresentação e reação emocional junto ao seu psicoterapeuta. É um componente fundamental esse primeiro contato, então. Lembrando que podemos nos enganar e que essa avaliação inicial estará sujeita a alterações e a confirmações. No decorrer de uma entrevista ou de uma psicoterapia breve, a tendência é o terapeuta perceber as diversas facetas de seu cliente, o que tende a confundir o diagnóstico dos tipos de personalidade. A maneira de evitar impasses é se fiar, ou seja, acreditar no primeiro contato. Acreditar que o ser humano, nesse primeiro momento, está em situação peculiar por ser totalmente desconhecida para ele. A captação do seu tipo de personalidade está favorecida pelo impacto de contato inicial, antes que as palavras comecem a confundir o psicoterapeuta. Nos momentos iniciais do primeiro encontro, a reação emocional do psicoterapeuta está menos contaminada pelas palavras do cliente. É claro que, em geral, a intenção do cliente não é confundir seu psicoterapeuta, mas isso pode ocorrer, mesmo que ele não perceba, com o uso de palavras que não apenas esclarecem, mas também podem tender a dissimular o modo de ser do cliente. A primeira entrevista é procedida da seguinte forma. Utiliza-se de sessões semidirigidas, fundamentalmente centralizada nas queixas atuais do cliente e depois progressivamente em sua história pessoal. É importante que o contexto e as circunstâncias do surgimento dos sintomas sejam examinadas muito de perto, assim como o modo de chegada à consulta. Na anamnese é verificado o aprofundamento do problema, tendo o psicoterapeuta em mente as circunstâncias do aparecimento da descompensação atual, com vistas a atender às características. São essenciais as observações junto às relações objetais estabelecidas pelo cliente no passado e no presente. O psicoterapeuta necessita ter em sua bagagem técnica sólidos conhecimentos de psicopatologia, bem como das várias teorias explicativas sobre as causas dos distúrbios psíquicos em psicopatologia. No caso,
da psicanálise, esse entendimento envolve o modelo causal freudiano e sua teoria das séries complementares. Já ao final da primeira entrevista, é esperado dos psicoterapeutas que eles tenham uma ideia do tratamento que entreviam. Indicação para o tratamento medicamentoso, psicoterapia a longo prazo, psicanálise ou psicoterapia a curto prazo. Para entender o cliente e determinar seu tipo de personalidade, a ênfase estará colocada em 3 procedimentos: a apresentação do cliente, a sua primeira fala e a resposta emocional do psicoterapeuta. Normalmente, em uma supervisão, é comum o aluno iniciar contando a história do cliente. É frequente que o supervisionado lembre-se das primeiras falas do paciente ou do cliente ou do momento em que ele entrou na sala. Para o cliente, a transferência inicia-se mesmo antes de reconhecer seu futuro analista, e isso está ligado ao contato que o cliente possa ter com quem o conhece a respeito dele, né? Do psicoterapeuta, e também quem o encaminhou. Quando a consulta ocorre em um serviço público ou particular, a transferência dá-se com a instituição, a partir do que se entende dela e de quem a indicou. Há alguns indícios que devem ser levados em consideração. Se o cliente telefona, se deseja consulta urgente, ou para dali as 2 semanas, se liga e quer falar com o psicoterapeuta, ou apenas marca horário com a secretária, se chama insistentemente, ou deixa o número do telefone e não atende, ou liga dias depois. O modo como o cliente conversa ao telefone, seu tom de voz, o número de informações que ele solicita. Alguns querem saber o preço da consulta, se cobra ou não a primeira consulta, a formação do psicoterapeuta, linha de trabalho, por exemplo, complicações ou facilidades para marcar o horário, se fica puxando conversa e já quer iniciar a consulta ao telefone, se é direto e objetivo. São dados que auxiliam a montar um quadro psicológico do paciente, a ser confirmado ou não posteriormente. Tais detalhes fornecem informações interessantes que formam um conjunto a ser avaliado globalmente. Deve-se considerar que tem clientes que desmarcam e remarcam as consultas mais de uma vez. Chegam atrasados, chegam em cima da hora, chegam muito antes, ou seja, a análise do cliente começa antes de ele entrar na sala de consultas propriamente dita. Na hora em que ele chega, pode-se fazer presente ou ser discreto. Entrar com vários objetivos, falar com todos, ficar calado, arrumar alguma confusão. Em geral, não presenciamos essa hora de chegada, mas ficamos sabendo se algo significativo ocorreu porque alguém sempre vai contar. Não é comum um olhar ingênuo ao examinarmos o cliente pela primeira vez. No momento de conhecê-lo, já existem várias informações a respeito dele. É importante verificar como o cliente está na sala de espera. Pode estar sentado ou em pé, quieto ou conversando com alguém, acompanhado ou não, andando, saiu para ir ao banheiro e é você que tem que esperá-lo. Pode estar atento à chegada do psicoterapeuta ou com algumas revistas ou conversa. Pode estar falando ao celular. Pode demorar em se levantar. Pode cumprimentar com um sorriso ou zangado. Pode parecer arrogante ou humilde. Enfim, várias formas de análise podem ser feitas neste período. A maneira como o paciente está vestido também interessa. Mais ou menos formal, jovem,
cores discretas ou gritantes, confortável ou apertado, engomado, com estilo próprio que lhe cai bem, na moda demais, mauricinho, bizarro, etc. Lembro-me de um paciente que chegou todo de preto, com uma bermuda agarrada nas pernas, camiseta curta, com um desenho assustador. Tênis enorme para o vestuário, cabelos despenteados. Achei que fosse piada, tal a dissonância com qualquer coisa conhecida, mas era sério. E o problema dele é que não conseguia sucesso com as mulheres. O sujeito apresenta o seu existir por gestos, por sonoridade, por formas visuais, por diversos meios disponíveis para construir seu self e seu estilo de ser. São ações de grande complexidade simbólica. Observa-se então quanta coisa acontece antes mesmo da saudação inicial. O aperto de mão fornece informações que, aliadas ao conjunto, auxiliam a formar um quadro psicológico do paciente ou do cliente. Amassar a mão do psicoterapeuta, a mão mole, sem aperto, a mão suada ou fria demais, não dar a mão, beijar no rosto, ou parecer que beija, o que é comum atualmente, né, beijar-se, apenas encostando o rosto. Tem gente que pula em cima e rouba um beijo, até nos assusta. Tem quem cumprimente timidamente olhando para o lado, ou olha nos olhos de forma carinhosa ou desafiadora, por exemplo. Abraços são raros. Tem quem entra na sala e nem cumprimenta. Tem de tudo um pouco e cabe prestar atenção. O psicoterapeuta tem sua maneira habitual de cumprimentar seus pacientes. É interessante ficar atento ao que se passa conosco nessa hora. Cabe prestar atenção aos movimentos do cliente e também ao que estamos sentindo e fazendo. Com cada cliente, você poderá se comportar de uma forma diferente. E é interessante analisar o porquê isso acontece. Eu deixo o paciente entrar primeiro e fico observando o que faz por alguns segundos, enquanto fecho a porta da sala. Nesse momento, o sujeito pode ficar esperando indicação de onde sentar, ou já escolher seu canto, ou sentar na minha poltrona e então eu peço para ele mudar de lugar. Pode ficar olhando perdido para o ambiente novo, ou nem olhar para o que existe ao seu redor. Pode estar calado ou falando, pode estar me olhando ou não, pode demorar em se sentar, pode estar carregado de coisas e não saber ou saber o que fazer com elas. Analise como está o clima emocional do momento. Se está tenso ou não, se estamos à vontade, querendo ajudar a organizar, se sentimos invadidos, observados, avaliados, competindo. Portanto, caso não esteja atento aos detalhes de tudo o que aconteceu antes da primeira fala do cliente na sala de consulta, tais detalhes fornecem informações que, aliados à primeira fala do cliente e ao que o psicoterapeuta está sentindo, formam um conjunto de dados que propiciam uma avaliação inicial detalhada do cliente. Fique atento na primeira fala do cliente. Por exemplo, ao telefone no primeiro contato, na sala de espera ou na sala de consultas. Às vezes, ela se dá na indicação da terapia com a secretária ou no caminho até a sala de atendimento. A psicoterapia é um procedimento que depende do psicoterapeuta. Não há como definir, a priori, a primeira fala significativa, porém, cada detalhe poderá fazer toda a diferença. Alguns psicoterapeutas irão dar grande importância às primeiras falas significativas. Em cada supervisão ou psicoterapia com diversos psicoterapeutas, pode-se encontrar mais de uma opinião.
Isso acontece também na medicina, na psiquiatria, na física. Por que não pode ocorrer nas psicoterapias? A primeira fala significativa do cliente chama a atenção do psicoterapeuta. Não há como escapar dessa relação a dois. Mesmo quando se relata um caso, ou ele é filmado, ou o crivo de situação passa pelo observador. Então, o critério é esse. O psicoterapeuta tem sua atenção atirada pela fala de seu cliente. E é nesse instante que se deve prestar-lhe cuidados maiores. Curioso notar que, nas supervisões, é comum suceder que vários psicoterapeutas terminem por concordar com a escolha da primeira fala significativa para um dado considerado. Percebe-se que, com a experiência, a escuta é alterada. A teoria e a abordagem influenciam a escolha da primeira fala, ou seja, quanto mais se aprende e maior é a experiência, mais se transforma a nossa escuta num processo que nunca termina. No primeiro contato, caso o cliente esteja aflito, parece vantajoso para ele poder escutar de seu psicoterapeuta uma palavra com a qual ele concorde e se sinta compreendido. Neste caso, a primeira fala significativa se junta aos primeiros movimentos, apresentação e a reação emocional do psicoterapeuta. O contexto de uma sessão é forjado tanto pelo cliente como pelo psicoterapeuta. Os dois formam um conjunto único que pode ser chamado de analítico. Um terceiro elemento, um campo, é criado pelo par. E é esse campo que as trocas verbais ou não ocorrem, denominando o espaço potencial. Esse lugar em que as trocas acontecem é onde pode ocorrer a comunicação significativa, que se manifesta por meio da mutualidade na experiência e é chamado de terceiro analítico, o espaço potencial que ocorre na sessão, no momento do vínculo mesmo. Segundo esta concepção, não se trata de um psicoterapeuta na posição de mero observador, analisando o psiquismo de seu cliente, mas de um par que forma um conjunto diferente de qualquer outra dupla. São dois elementos com lugares e funções diferentes, um na posição de analista, outro na posição de cliente. Contudo, o que significa cada um carregando seu mundo interno e os dois implicados igualmente no processo de análise de um deles, o cliente. Como o analista participa do processo como uma pessoa real, com fantasias, desejos, limitações, conhecimentos teóricos, história de vida, sofrimento e experiências únicas, esse encontro adquire contornos de singularidade, ou seja, nenhuma sessão é igual à outra e não há dois analistas iguais. Abriu-se então, ou abre-se então, as portas para se pensar na contratransferências em conceito de introjeção, que refere-se às trocas entre duas pessoas interagindo. Entramos então no conceito de espaço potencial, lugar de interação entre duas pessoas reais, onde voltamos nossa atenção para o ambiente e sua influência na construção do ser humano. A reação emocional do psicoterapeuta como instrumento de análise pode parecer arriscada, subjetiva e não científica. No entanto, a inevitabilidade dessa condição, como para-analítico, existe duas pessoas reais. Não há como descartar um dos elementos dessa relação, nem o analista, nem o cliente. Em função do exposto, cabe considerar importante o que o analista está sentindo com o paciente, naquele momento considerado. Daí a reação emocional do psicoterapeuta ser um elemento fundamental para a compreensão do cliente.
O fato de cada analista ser único, a cada par analítico albergar sua singularidade, não quer dizer que não se possa utilizar o que se passa em cada sessão como material de reflexão para compreender outros clientes. Embora a particularidade de cada análise deva ser resguardada, nós humanos temos sentimentos que, em geral, são compartilháveis. Caso contrário, seria impossível a teoria sobre nós mesmos, a psicoterapia e até a vida em comum. O psicoterapeuta pode sentir, por exemplo, na sessão, rivalidade, proteção, apoio, agressividade, reasseguramento, distanciamento, rejeição, autoproteção, desorganização, estranhamento, irritação, competição, querer organizar a situação, curiosidade. Cabe lembrar que se trata do que o psicoterapeuta está sentindo e não de suas impressões a respeito do cliente. Nas supervisões, diante da pergunta sobre o que sentiu, é comum o supervisionando dizer: senti que o cliente estava triste. Ou sentir que ele não falava coisa com coisa. Respostas que se referem ao cliente. Nem sempre é fácil saber o que sentimos em cada situação. Muitas vezes é preciso um esforço para entender o que se passou. A psicoterapia breve, principalmente dinâmica, a reação emocional do psicoterapeuta é fundamental para o diagnóstico dos tipos de personalidade. O que o psicoterapeuta está sentindo entra na avaliação da sessão com a apresentação da primeira fala, fornecendo elemento para o entendimento da demanda do paciente e para a elaboração do foco. É interessante terminar a primeira sessão alertando o paciente de que é preciso ter havido empatia de sua parte, que ele precisa ter se sentido à vontade para haver intenção de voltar. Se no primeiro contato já se dá algum desconforto mais sério, é difícil a continuidade. Quando se dá um bom entendimento mútuo no início, mesmo que depois haja alguma discordância, ela provavelmente será parte do processo psicoterapêutico. Desde que, é claro, o analista não venha a cometer nenhuma grande tolice. O psicoterapeuta pode despertar o cliente com essas e outras informações, porque ele não é obrigado a conhecê-las, e elas o ajudam a localizar dentro do novo contexto. Para os psicoterapeutas, consultas são o fato corriqueiras do dia a dia. Consultas são corriqueiras no dia a dia. Já para o cliente, aquele momento é inusitado e ele deve ser esclarecido a respeito de alguns parâmetros que o setting analítico propõe. Na transferência, a relação psicoterapêutica se expressa de inúmeras maneiras. Para seguir as associações do cliente, evitando induzi-la, basta escutá-lo. Não é necessário se esconder dele ou não informá-lo de situações corriqueiras de um relacionamento que não é o habitual no mundo fora dos consultórios. Segunda fase, segunda tarefa. A segunda entrevista é orientada em função da impressão deixada pela primeira entrevista. Quando se pensa que uma psicoterapia de curto prazo, tem-se que o psicoterapeuta deve formular uma hipótese psicodinâmica simples, que resuma da melhor forma possível a problemática neurótica do cliente. O objetivo dessa segunda entrevista é firmar a referida hipótese e, se possível, estabelecer as bases de tratamento futuro por meio de ensaios interpretativos. Ao formular a sua hipótese, o psicoterapeuta deve basear-se na natureza da relação que o cliente procura estabelecer e dar-lhe uma interpretação psicodinâmica que explique a atitude atual do cliente, ligando-a com o passado deste último. É recomendável iniciar qualquer sessão ouvindo o que o cliente tem a dizer.
caso haja uma segunda sessão. Vale a pena perguntar como foi a primeira, como o cliente se sentiu, o que pensou, o que achou de ter vindo, né? O interessante dessas perguntas está em avaliar se o paciente refletiu sobre o que foi dito, se ele esqueceu tudo, se traz alguma questão, se discorda ou acrescenta dados úteis para avaliar o grau de comprometimento com seus problemas, sua capacidade de insight. Um dos elementos fundamentais na indicação da psicoterapia é a possibilidade de o cliente estar em crise. Então, a segunda tarefa consiste em estabelecer se há crise ou não. Estar angustiado ou com sintomas não significa estar em crise. O conceito de crise é um corte na subjetividade do sujeito. Exemplificando, o caso de um homem de 45 anos que sempre viveu em um mundo onde as coisas eram percebidas como permanentes e lineares. Passou a questionar tudo a partir do momento em que descobriu que sua esposa o traíra há anos. Seu modo de viver, confiando nos outros e acreditando nas pessoas, entrou em conflito. Poderia separar-se da esposa e procurar outra mulher com quem pudesse confiar e manter seu sentido de vida habitual, voltando ao equilíbrio anterior, ou seja, não entrar em crise. Ou poderia continuar com a esposa e desconfiar dela para sempre, ou seja, entrar em crise. O problema não seria separar-se ou não, mas mudar todo o seu mundo e seu modo de ver as coisas. Se antes era rígido e confiava que a família e a esposa eram invioláveis, agora não podia mais sustentar tal posição, a menos que se separasse e o que não queria, pois gostava dela. Poder conviver sem acreditar totalmente, alterar sua rigidez diante do mundo, aceitar a relatividade das coisas, seria essa a entrada em crise, em um novo estilo de vida, com outros parâmetros e outros sentidos. Terceira fase, terceira tarefa. A terceira tarefa é determinar o foco escolhido que está ligado à crise ou a alguma característica da personalidade ligada ao porquê da consulta. O foco do trabalho deve ajudar o cliente a compreender o que se passa e facilitar seu insight, possibilitando ao cliente uma reflexão sobre si mesmo, resultando em um melhor entendimento a respeito de seu problema atual. No caso do cliente em crise, todo o contexto dessa crise será analisado. A psicoterapia breve com o cliente em crise exige mais tempo de terapia, em torno de 1 ano. E um indivíduo em condição de atravessá-la e com demanda para tanto. Exemplificando, novamente. Um paciente de 25 anos chegou com queixa de emagrecimento, insônia, angústia e depressão por causa da namorada que o deixou. Esse rapaz sempre tinha sido eficiente, com um bom salário, poderoso. A namorada não queria mais. Além disso, tentou uma cartada arrojada trocando de emprego e estava arrecadando metade do seu salário anterior. Seu pedido de psicoterapia era para torná-lo mais eficiente, para poder assim recuperar a namorada. Reconhecia ter sido arrogante e agressivo com ela, estilo machão, sem escutá-la ou levar em conta seus anseios. Esse problema pode ser compreendido como uma questão de limites de castração. Ele chega à psicoterapia solicitando mais capacidade para obter sucesso em sua missão. Até poderia retornar ao equilíbrio anterior em que se sentia confortável. Neste caso, a psicoterapia breve pode estar voltada para a elaboração desse traço de personalidade, os limites. E em como a questão da castração envolve seu estilo e está ligado até mesmo à separação da namorada.
Pode acontecer até que ele pretenda ir mais fundo, aceitando repensar seu modo de ser, entrando em crise. Como pode acontecer que continue desejando mais eficiência para recuperar a namorada. Já em relação ao namoro, a crise implicaria em poder ouvir a namorada, aceitar que ele nem sempre está certo, aceitar os desejos dela, enfim, observar e perceber seus limites e lidar melhor com a castração, com sua castração. Como essa motivação inicial não era por mudança, e como estava muito angustiado, podendo até vir a deprimir, além de estar bastante estruturado em seu modo de ser, a opção por um trabalho inicial de apenas lidar com a questão dos limites e a recuperação disso na sua relação com a namorada foi a mais prudente. Quarta tarefa. A quarta tarefa é a decisão da continuidade do processo de atendimento. Pode ser a própria psicoterapia breve, ou de apoio, dinâmica, ou de apoio, ou longa, ou terminar com a realização das 4 tarefas. No caso, da indicação, alguns critérios são utilizados: a crise, a possibilidade de atravessá-la, o foco e a demanda de análise. Baseado nestes itens, é possível propor ao cliente a continuidade ou não da psicoterapia. Concluídas as 4 tarefas, supostamente o cliente deveria ter melhor noção do que se passa com ele. Já teria discutido seu conflito atual, tanto na relação com o psicanalista, como em relações primitivas. Já teria consciência se tem ou não demanda para mudar, ou apenas se deseja retornar ao equilíbrio anterior, ou se está em crise ou não, por exemplo. Após as sessões iniciais, é importante que o cliente compreenda o real motivo da consulta, entenda as razões de seus sintomas e decidir se deseja ou não realmente continuar com aquele psicoterapeuta específico. A empatia também é um dado relevante para que o processo psicoterapêutico funcione. As 4 tarefas oferecem uma direção. São tarefas a cumprir, ou seja, a interpretação inicial e o estabelecimento da demanda, e o reconhecimento da crise, o entendimento da biografia e do estilo de vida, o estabelecimento do foco, a indicação da continuidade. Todo esse procedimento está atravessado pela importância de fazer um encontro humano que permita a comunicação. O esquema de 4 tarefas sugere rigidez. Por vezes, essa proposição torna didático o procedimento, mas também o limita. A experiência mostra que nem sempre é possível cumprir os procedimentos pré-estabelecidos e que eles muitas vezes limitam, atrapalhando a singularidade de cada sessão. O ideal seria poder observar cada sessão como se fosse única e receber cada cliente sem conceitos prévios. Isso não é possível, porque sempre temos a teoria e a experiência a nos envolver. O desejável seria poder afastar o máximo possível de preconceitos para podermos escutar e estar com o cliente de maneira mais singular e possível. Um ponto importante de ser trabalhado é essa singularidade, Se ela for desrespeitada, não haverá comunicação. Mas se o olhar nunca é ingênuo, a singularidade pode ocorrer a partir dos procedimentos de enquadres. O enquadre da psicanálise, do psicodrama, das 4 tarefas, limita a possibilidade ao mesmo tempo. Caberá ao psicoterapeuta desenvolver um olhar e uma escuta dentro dos limites e que possibilite o encontro. As 4 tarefas têm por escopo oferecer um enquadre inicial propício para a indicação da psicoterapia breve e psicoterapia breve até dinâmica. Percebe-se então que o cliente está ou não, se o cliente está ou não em crise, demonstra o foco, clareia a demanda e faz a indicação.
O procedimento adotado no presente estudo para a indicação da psicoterapia breve é um procedimento bom, né? Mas poderia ser útil também em outros enquadres, não só na psicoterapia breve. A intervenção inicial é objetivo da primeira tarefa, delineada a partir dos primeiros movimentos do cliente e a sua falta de reação emocional do psicoterapeuta, e sua fala e da reação emocional do psicoterapeuta. Poderia ser utilizada de uma análise clássica, assim como a segunda tarefa, a discriminar a crise. E a diferença com a psicoterapia breve é que as tarefas norteiam explicitamente o enquadre do primeiro contato com o cliente. Em geral, alguns psicoterapeutas fazem muitas perguntas nas primeiras entrevistas. Outros preferem deixar a sessão transcorrer mais solta e outros têm alguma noção de que gostariam ou precisariam saber para dar continuidade às entrevistas. As 4 tarefas não alteram o vértice psicanalítico, pois continuam respeitando seus funcionamentos com a associação livre, a interpretação transferencial e contratransferencial, as regras da abstinência e da neutralidade, ligados a uma teoria psicanalítica, visando então a comunicação que ocorre em um encontro humano. Entrando em concepção de outros autores. Essa parte, acho que a gente já pode deixar para a próxima aula, né? Então, vamos parar por aqui. Eu já dei um corpus do que eu quero estar falando, dei um bom conteúdo para vocês, já dei um bom corpo para depois estar terminando na última aula. Tudo bem? Muito obrigada e boa noite a todos.